Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. Vamos para as manchetes de hoje. Generais veem reeleição de Bolsonaro sobre alto risco e temem volta de Lula. Joyce Hasselmann: é mais fácil dar uma sova no meu marido que ele ousar levantar a mão para mim. Lula, Chico Buarque, Gleice, Wagner Moura assinam carta contra embargo de Biden a Cuba. PT e frota acionam o STF contra General Braga. Eleitores podem ficar confusos com a aproximação entre Bolsonaro e Centrão, disse o vice Mourão. Luiz Miranda chora ao celebrar cancelamento de contrato da Precisa com fabricante da Covaxin. Justiça dá 15 dias para que governo de São Paulo vacine todos os presidiários do estado contra Covid-19. Antifas colocam fogo em pneus no centro de Belo Horizonte. E vamos para as notícias de hoje. Alguns generais da cúpula do Exército veem a reeleição do presidente Jair Bolsonaro sob alto risco e avaliam que o aval jurídico dado pelo Supremo Tribunal Federal STF, que permitiu ao ex-presidiário Lula PT participar da eleição de 2022, é um sinal de que pode haver fraude na eleição. A informação é da CNN Brasil. A chance do retorno do ex-presidiário é que o mais que motiva alguns generais a defender o discurso do presidente Jair Bolsonaro pela implementação do voto impresso auditável no Brasil, segundo o jornal. Generais da ativa e da reserva, com quem a CNN Brasil conversou, defende a implementação do voto impresso auditável e a defesa que Bolsonaro faz dele, mas não deixam clara sua posição caso ele não seja implementado e como se posicionarão se Bolsonaro for derrotado em 2022. No Exército, por exemplo, esse cenário ainda não foi discutido. As Forças Armadas costumam atuar na segurança da eleição, mas nunca operaram diante de um questionamento de resultado, ainda mais se ele foi feito pelo presidente da República. A CNN, um general que pediu para não ter seu nome divulgado, disse ver com preocupação as falas do presidente questionando da antemão a legalidade do pleito de 2022. Considerou a fala perigosa. No Planalto, a expectativa é a de que Bolsonaro consiga apresentar provas de fraude para reverter a posição do Legislativo e do Judiciário, contrária à mudança do sistema. Alguns de seus assessores mais próximos estão fazendo um levantamento para ser apresentado na próxima semana. Interlocutores do presidente avaliam que há risco de Bolsonaro ser tirado da disputa de 2022, seja por um processo de impeachment, cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral TSE ou a denúncia de prevaricação levantada pela CPI da Covid. É isso aí, independente de qualquer coisa, a população quer o voto impresso, né, com contagem pública. Então, o problema tem sido esse, né? Alguns membros do Congresso, do Parlamento, nosso, são contrários, mas você vê que é um jogo político, né? É mancomunado com os ministros do STF, porque depois daquela reunião com 11 presidentes de partidos, né, com o ministro do STF ou o ministro do TSE, o Barroso, depois disso é que eles viraram e começaram a ficar contra o voto impresso. É incrível essas jogadas políticas e tudo para contrariar aquilo que a população quer, né? Se a população deseja, por que não o faz, né? Seguem as notícias. Joyce Hasselmann: é mais fácil eu dar uma sova no meu marido que ele ousar levantar a mão para mim, disse Joyce. Em entrevista ao Globo, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, rechaçou ilações de que tenha sido agredida pelo seu marido, o neurocirurgião Daniel França. Segundo ela, isso passou a ser adito nas redes sociais para criar uma cortina de fumaça para que se não descubra a verdade sobre o que aconteceu na madrugada do domingo passado. De maneira muito canalha, estão tentando desviar o foco e colocar o meu marido em suspeição. Quem me conhece, que conhece o Daniel, sabe que é muito mais fácil eu dar uma sova nele
do que ele ousar levantar a mão para mim. O meu marido é o tipo de homem que puxa a cadeira para eu me sentar, abre a porta do carro e me espera na porta de casa com uma taça de champanhe. Ele é um príncipe, incapaz de dar um tapinha no meu gato para assustá-lo, disse Joyce ao jornal. A parlamentar repetiu o que disse em entrevista desta quinta-feira. Joyce relata que quem socorreu foi seu marido, que costuma passar os fins de semana em Brasília. A deputada ligou para o celular do marido às 7 horas da manhã, porque não conseguia se levantar. A deputada relata que ele dormia em outro quarto da casa. Ao levar a reportagem ao local em que acordou ferida, a parlamentar mostrou o cômodo onde afirmou que estava Daniel França naquela noite. Joyce diz que o casal costuma dormir separado, porque o marido tem problemas com ronco. A parlamentar afirma que França a levou para o quarto, fez curativos e ministrou os remédios. Daniel foi a primeira pessoa a me socorrer, a exigir que eu fizesse as tomografias. É uma canalice tentar envolvê-lo nesse episódio. Isso tem um intuito de criar uma cortina de fumaça para que não se descubra a verdade. Não vou permitir. Se o agressor fosse meu marido, filho, pai ou irmão, eu teria denunciado e colocado na cadeia. Qualquer um que me conhece minimamente sabe disso, afirmou Joyce. Disse também que é lutadora e que Daniel França costuma repetir para amigos do casal, em tom de brincadeira, que o que me causa mais medo é tomar uma coça da minha mulher. Ele sabe que aqui não é brincadeira, emendou a parlamentar. A parlamentar suspeita ter sido agredida e por isso solicitou a abertura de uma investigação na Polícia Legislativa. A deputada disse que indicará o seu marido como uma das testemunhas do caso. Seguem as notícias. Mas antes de seguir com as notícias, eu gostaria de fazer um comentário. É inacreditável como as coisas que ela diz não batem, né? Fica uma impressão no ar aí incrível, né? Inclusive no Twitter já teve muitas pessoas se manifestando, lembrando daquele rapaz, né, que era pedreiro e hoje se enriqueceu, mora lá em Brasília e que teve caso com ela, relatado. Segundo ele disse, né? Tá tudo relatado isso aí nas redes sociais. Então, assim, tem muita controvérsia aí, né? Muitos ditos pelos não ditos e vamos seguindo, né? Logo será esclarecido com certeza. Bom, vamos seguir as notícias. Lula e Chico Buarque, Gleice e Wagner Moura assinam carta contra embargo de Biden a Cuba. Olha onde nós estamos chegando, brincadeira, né? O ex-presidente e ex-presidiário Lula, a deputada Gleice Hoffmann, o compositor Chico Buarque e o ator Wagner Moura assinaram uma carta aberta publicada pelo jornal The New York Times contra os embargos do governo Joe Biden em relação a Cuba. Outras 47 personalidades brasileiras assinam o documento. Entre eles estão o frade dominicano Frei Beto, a vereadora Mônica Benício, do PSOL do Rio de Janeiro, só podia ser, o integrante do movimento Entregadores Antifascista Paulo Lima, o Galo, e o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Parece cômico, mas é isso mesmo. Consta ainda figuras de outros países, como os atores americanos Mark Ruffalo, Jane Fonda, a filósofa Judith Butler, o linguista Noam Chomsky, o Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, o ex-presidente do Equador Rafael Correa, o ex-analista militar Daniel Ellsberg, que vazou os papéis do Pentágono na década de 1970, também é signatário. Nesta segunda-feira, dia 23, Joe Biden disse que as novas sanções dos Estados Unidos contra Cuba têm como alvos responsáveis por reprimir manifestações naquele país e que este é apenas o primeiro passo na resposta norte-americana. Este é apenas o começo, disse Biden. Em um comunicado, os Estados Unidos condenam as detenções em massas e os julgamentos simulados em Cuba e vão continuar punindo os indivíduos responsáveis pela opressão do povo cubano, afirmou. Milhares de cubanos realizam protestos uma semana atrás contra a crise econômica que gerou falta de bens básicos e de energia. Eles também se manifestaram contra a maneira como o governo tem lidado com a pandemia e as limitações das liberdades civis. Centenas de ativistas foram detidos. Seguem as notícias. Deputados federais do PT
e Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, entraram com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal STF contra o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. A ação foi protocolada nesta quinta-feira, dia 22. De acordo com a notícia do Estadão, Braga Neto teria mandado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP da Alagoas, de que não haverá eleições em 2022, se não houver voto impresso auditável. A desinformação do jornal foi desmentida por Lira e pelo próprio parlamentar. Na notícia crime, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Bogás, do PT do Rio Grande do Sul, líder do partido da Câmara, assinalam que o episódio se trata de uma ameaça grave à independência dos poderes legislativo e judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. São condutas que atentam contra a ordem institucional e democrática, na medida em que objetivaram subjugar a independência e a liberdade de funcionamento de poderes da República e de seus integrantes, prosseguem, ao citar a Lei de Segurança Nacional 7.170 de 1983. Os parlamentares petistas pedem a abertura de procedimento investigatório contra o ministro da Defesa, juntamente com o ex-ator pornográfico, o Alexandre Frota. E já o pedido dele é para investigação contra Walter Souza Braga Neto. Seguem as notícias. Na manhã desta sexta-feira, dia 23, o vice-presidente general Milton Mourão disse que uma parte dos eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro em 2018 pode ficar um pouco confusa pela aliança do governo com o Centrão. Durante entrevista no Palácio do Planalto, Mourão foi questionado sobre o tema após Bolsonaro anunciar que o senador Ciro Nogueira será o novo ministro da Casa Civil. O parlamentar é presidente do PP e um dos principais líderes do Centrão. Indagado sobre a mudança na postura de Bolsonaro, Mourão reconheceu que parte dos eleitores pode estranhar a situação. O eleitor, que é o eleitor do presidente Bolsonaro, vamos dizer assim, que é uma parcela de 25% a 30% da população, ele olha a pessoa independentemente do partido em que ele está. Agora, a outra parte dos eleitores que também votaram no presidente, e aí foi uma questão mais problemática, e vamos dizer assim, de visão de futuro para o país, esses podem até sentir um pouco confundidos. Isso vai depender, obviamente, então, das ações daqui para lá, disse o vice-presidente Mourão. É sabido já por todos, né, que isso é uma manobra política do presidente, senão ele não consegue aprovar o voto impresso, né? E também pensando nessa questão de impeachment, porque senão vão ficar insistindo nesse impeachment, né? Se tiver maioria na Câmara dos Deputados, com certeza, de repente, eles até conseguem pautar um impeachment e arrumar um grande problema para o presidente e para o país, certo? Porque agora seria realmente uma catástrofe, levando em consideração que não existe absolutamente nada de concreto para um impeachment do presidente Bolsonaro. Então, essa manobra que Bolsonaro faz de trazer o Ciro Nogueira, né, para junto do governo para trabalhar, para assumir essa pasta, é uma jogada e com certeza vai dar um ótimo resultado. Seguem as notícias. Luiz Miranda chora ao celebrar cancelamento de contrato da Precisa com o fabricante da Covaxin. Voltando à novela do Luiz Miranda, isso mesmo. O deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, celebrou o cancelamento do contrato entre a fabricante da vacina Covaxin e a Precisa Medicamentos no Brasil. Ao celebrar, o parlamentar divulgou um vídeo em que aparece chorando. Ele disse que o laboratório confirma suas denúncias e se queixa de ser alvo de investigação. O deputado e seu irmão Luiz Ricardo, servidor do Ministério de Saúde, alegam que levaram ao presidente Jair Bolsonaro supostas irregularidades no contrato de 1,6 bilhão para a aquisição de 20 milhões de doses do imunizante pelo Ministério da Saúde. Chorando, Luiz Miranda questionou: sou eu que devo ser investigado por denunciação caluniosa? Eu fico sendo humilhado, virei chacota inclusive de deputados. Eu que estou no Conselho de Ética por levar ao presidente uma denúncia que ele não levou a sério? O que mais vai ser preciso para as pessoas abrirem os olhos? Onde a gente vai ter que chegar? Vão conseguir jogando pedra em quem fez o certo e abraçando quem está errado? A política virou uma guerra, uma disputa
por quem fez pior. E nessa o povo brasileiro é o maior prejudicado, escreveu o parlamentar na publicação. É inacreditável, né? Esse cidadão que esteve envolvido aí com processos no Brasil, nos Estados Unidos, né? Não tem nenhuma credibilidade, tudo que ele disser, né, poderá ser usado contra ele. E agora vai ser investigado, com certeza, tem que ser investigado, né? É importante e com certeza se encontrar, né, alguma coisa de errado, vai ser punido, tem que ser punido. É isso aí, seguem as notícias. Justiça dá 15 dias para que o governo de São Paulo, o calça apertada, vacinar todos os presidiários contra a Covid-19. A juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marici Maraldi, determinou que o governo paulista tem 15 dias para vacinar todos os presidiários do estado contra a Covid-19. O descumprimento implica em multa diária. A decisão foi publicada na quinta-feira, dia 22. A liminar estabelece prazo de 48 horas para as autoridades locais apresentarem um cronograma de imunização. A autora da ação, a defensora pública, alegou que os presos estão em situação de elevada vulnerabilidade social e são altamente suscetíveis ao contágio do novo coronavírus em razão de condições precárias, como superlotação, escassez de água, falta de itens de higiene, de proteção e de limpeza. Segundo o órgão, existem 207 mil detentos em 178 unidades prisionais no estado. No início do mês, apenas 13.006% deles estavam imunizados e 74 encarcerados. Paulistas morreram com a doença até o dia 16 de julho. A Defensoria ainda requereu que seja cobrada uma multa de 5 milhões por danos morais coletivos para ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos. É inacreditável, mas isso é Brasil, não é? Temos que, infelizmente, aceitar o que colocam para nós. E vamos para a última notícia de hoje, e essa é para ficar de orelha em pé. Antifas colocam fogo em pneus no centro de Belo Horizonte. Isso mesmo, Antifas. Vamos ver, né, o que o STF fala, né? Depois, não agora. Antifas atearam fogo em pneus e fecharam a Rua dos Caetés no centro de Belo Horizonte, em um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro sem partido, no início da manhã desta sexta-feira, dia 23. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o caso gerou um boletim de ocorrência, mas foi feito um relatório. Ninguém foi detido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares de esquerda se dispersaram após a chegada da PM. Os militantes de esquerda se dispersaram após a chegada da PM. No Twitter, a Frente Antifa BH convoca manifestantes para o ato deste sábado, dia 24, contra Bolsonaro. Não dá para esperar nem mais um minuto para derrotar o fascismo. Organize sua luta de forma que achar melhor e bora pra rua. É na rua em que esmagamos os fascistas, ou o fascismo, não esperando até outubro de 2022, diz a mensagem na rede social. É inacreditável. E cadê o STF, né? Isso daí não é ato antidemocrático, né? Isso não são os atos antidemocráticos, né? Agora, se a direita comportadinha vai para as ruas, né, faz alguma coisa, manda uma mensagem, aí já é ato antidemocrático. Infelizmente, esse é o órgão de justiça que nós temos no Brasil, chamado STF, Superior Tribunal Federal. Está na hora de nós revermos conceitos, está na hora de nós analisarmos melhor a situação do nosso país. E para que todos saibam, dia 7 de setembro haverá um acampamento em Brasília, justamente requerendo, exigindo, pedindo a destituição dos ministros do STF. Vai ser feito aí por um grupo e organizado dentro das 4 linhas, dentro da justiça. E quem vai ter que se arder agora vai ser o Congresso Nacional, principalmente os senadores, né? Que vão ter que pautar aí a CPI da Lava Toga, o impeachment de alguns ministros e assim por diante. Vai ter prazo. Nós vamos ver, dia 7 de setembro, lá em Brasília, tem o Acampa Brasília.
Te vejo em Brasília. Um grande abraço a todos. Para você que não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem. Um grande abraço. Adilson BGI News.